Tricolor Editora Terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, eu peço aos amigos e às amigas para não esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a distribuí-lo a mais tricolores. Então fica esse pedido encarecido aos amigos e muito importante, para você fazer esse conteúdo chegar ainda mais tricolor, o hype é fundamental. Quando você dá o hype, você pega o conteúdo, é como se você estivesse dando uma ativada no conteúdo. Pega e vai jogando para um monte de gente e é muito fácil dar o hype. Você puxa o comentário para o lado, escolhe a opção hypar e você já vai estar ajudando a gente, mesmo com hype que não é o hype gratuito, já vai ajudar muito. Obviamente, se puder ajudar com hype pago, também ajuda pra caramba. Então fica esse pedido a vocês. Galera, um dia antes aí da final, da grande final do Campeonato Carioca, imagino como é que vocês devem estar, né? O coração deve estar pulsando aí para essa partida decisiva do Fluminense diante do Flamengo. A gente traz aqui algumas informações aí, lembrando que amanhã a gente vai fazer o pré-jogo, né? Mas o vídeo pré-jogo, mas a gente traz aí para vocês algumas informações da partida, né? Como, por exemplo, o Fluminense esgotou todos os seus ingressos. Todos os ingressos do Fluminense foram esgotados. Há muito tempo que a gente não vê o torcedor do Fluminense comprando a briga num clássico, né? Esgotando todos os seus ingressos, não tem mais ingressos para o torcedor do Fluminense. Até o fim da tarde de ontem ainda tinha um pouquinho ali de ingressos da leste superior, mas acabou. Você que não comprou, não adianta. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não vai mais. Não tem jeito. E o time do Fluminense também tem uma volta, que a gente já falou ontem, que é o Nonato, que está voltando de contusão, já vai poder jogar, inclusive, vai estar à disposição do técnico Luiz Ubeldia. Outras situações também, aí não a ver com o jogo diretamente, mas o atacante Rodrigo Castilho, né, ele está liberado no bid da CBF e a partir de hoje ele já pode, inclusive, se tivesse jogo do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana, ele já poderia jogar. O Campeonato Carioca ele não pode, porque passou a inscrição, mas para Campeonato Brasileiro o Castilho está liberadíssimo para jogar. Então o Fluminense ganha um grande reforço, um atacante, né? Que é o que a gente estava querendo, um camisa 9 característico. Então o Castilho está liberado. Mas assim, ainda nesse clima de Fluminense, esse clima bacana, a gente vai falar depois de um clima pesado, que é SAF. A gente tem uma informação aqui do canal sobre SAF. Então, botando um clima mais leve, antes de a gente entrar num clima pesado, olha esse vídeo sensacional desse menino, incrível. Mãe palmeirense, pai corintiano, eles estão desesperados no vídeo, você pode ver aí. E ele é apaixonado pelas três cores, incrível. Fica de olho nesse vídeo aí que vocês vão se emocionar. Garoto paulista, hein? Como é que ele foi torcer pro Fluminense? Se liga aí. Muitas pessoas perguntaram como o nosso filho começou a torcer para o Fluminense. Recentemente viralizou um vídeo do nosso filho falando como que era ser um tricolor morando em São Paulo. Muitas pessoas perguntaram nos comentários como que ele virou torcedor do Fluminense. Como vocês podem ver, não foi por influência nossa, então nós trouxemos ele aqui para explicar o porquê que ele torce para o Fluminense. Muito, né? Eu comecei a torcer para o Fluminense muito por conta do hino, né? Mexeu muito comigo, né? Nessa época, né? Eu também via muito vídeo do Fluminense erguendo a Libertadores, né? Gente, o Fluminense é um clube que ele é muito bom, né? Uma das minhas cores favoritas que é verde. E muito também, por conta dos jogos sendo muito pesados, né? Aí eu comecei a ser tricolor das Laranjeiras em 2024. Quase um século. Viram aí que maneiro, cara? Sensacional, né? Eu tenho um caso na minha família, que é o Cezinha, né? Que a mãe dele é vascaína, o pai é um flamenguista roxo e o moleque virou Fluminense. Essas cores aqui são
encantadoras, mas ele fala do hino, né? Você viu ele falando do hino, que ele ficou apaixonado pelo hino, coisa mais linda, né, cara? Enfim, é alguma mística que o Fluminense tem que é muito diferente, realmente, e esse caso é um caso muito, né, emblemático aí. Agora, galera, o assunto é um assunto um pouco mais sério, um pouco mais chato, né? O assunto SAF. Né? Nesses dias aí o Lauro Jardim já tinha meio que tocado no assunto, onde ficou o assunto SAF do Fluminense. Ele fez até um questionamento ali meio que provocativo, né? O Lauro Jardim, que foi quem mais trouxe informações sobre a SAF do Fluminense, e a gente recebeu uma informação, né, na tarde de ontem, que o projeto de SAF do Fluminense ele parou, estagnou literalmente, e não se fala nesse momento na diretoria do Fluminense sobre o assunto. E não se fala mesmo, nem internamente. E por que não se fala? Por que isso foi para a geladeira? Tá? Pessoas da oposição do Fluminense têm compartilhado informações, chegam na gente, informações de que porque o Mário está ganhando um bom salário, era o que ele ganharia na SAF e agora ele tem a estabilidade de uma associação. Enfim, o que a gente chegou aí, o que a gente recebeu de informação? Tá? E aí eu quero passar aqui para vocês para compartilhar. Realmente essa situação deu uma estagnada e eu diria até que os dirigentes do Fluminense não estão mais tão empolgados. Quando eu falo dirigente do Fluminense, falo do Mário, Montenegro, né? As pessoas que gerem o futebol do Fluminense. E por que isso? Porque eles estão convictos de que as experiências dos outros clubes brasileiros, sobretudo Botafogo, Atlético Mineiro, principalmente Botafogo, Atlético Mineiro e Vasco, ligam um sinal de alerta. Para além desse problema, uma outra informação que eu tive é que hoje eles não conseguiriam aprovar a SAF. Não conseguiram aprovar a SAF. Não conseguiram aprovar a SAF e eu digo mais, não conseguiriam nem colocar para votação. Porque há uma grande chance de gente até da chapa de apoio do Mário Montenegro serem contrários ao projeto. E muita gente. A rejeição à SAF no Fluminense hoje era uma rejeição que não está só fora do grupo de apoio do Mário. Ela está dentro. Ela está no conselho deliberativo dele, que é formado por pessoas que são apoiadores dele. Mas ele tem a convicção de que até isso, se ele colocasse hoje a pauta para o conselho, ele teria chance de não conseguir aprovar essa pauta. Nem para ir para a votação da Assembleia. Vocês veem como é que está a situação. Então, há uma rejeição muito grande ao projeto de SAF no Fluminense. Além disso, todos esses embrólios, inclusive, eu não vou entrar aqui em detalhe de política, tá, gente? Porque eu não gosto disso, não quero tratar disso aqui, não tem a ver com político A, B, lado A, lado B, né? Tipo, né? Mas a questão do país atual, envolvendo banqueiros, pessoas, inclusive próximas de pessoas que, teoricamente ali, que circundam no meio de pessoas que, teoricamente, estariam a par de comprar o Fluminense, no processo de compra do Fluminense, assusta também a diretoria do Fluminense e liga um sinal de alerta. Então, o assunto SAF hoje no Fluminense é um assunto que está estagnado. Não se fala de SAF, não se fala mais da possibilidade de colocar para votação. Eu ousaria em dizer que se continuar nessa toada, se não tiver nenhuma mudança, essa discussão sobre SAF no Fluminense, ela pode morrer. Tá? Ela não está morta, ela está estagnada. Essa foi a informação que eu recebi ontem. A pessoa que me falou disse assim: Quintela, definitivamente se entende no clube que esse assunto SAF não é um assunto bem-vindo para o momento, porque não há sequer quórum de apoio. Não há sequer a possibilidade de se discutir isso. Os conselheiros, que são base de apoio do Mário, toda aquela base de apoio do Mário, não é simpático a SAF. E eu lembro disso na época da eleição do Fluminense, e eu não estava lá, infelizmente, por motivo de saúde, mas eu lembro do Sérgio entrevistando as pessoas, e as pessoas falando, eu voto no Matheus, mas eu sou contra a SAF. E muita gente, uma quantidade muito grande de pessoas falando isso. Muito grande. Então parece que aquele movimento que a gente viu nas eleições, ele não é um movimento específico da eleição. Ele é um movimento, uma onda interna de pessoas que são da base de apoio. Somado a isso, os problemas das SAFs brasileiras e esse problema atual, né, que está acontecendo no país, essa crise envolvendo banqueiros, etc., que também joga aí
uma situação de obscuridade e de preocupação com o Fluminense. Então, esse cenário atual é um cenário que não é nem um pouco propício a esse debate. Eu ousaria em dizer que esse debate está longe de tomar impulso nesse momento, tá bom? Então, essa é a informação que eu queria trazer para vocês sobre SAF. Espero que tenha sido claro. Lembrando que amanhã tem Fluminense e amanhã de manhã também tem o nosso Resenha Express trazendo aqui informações sobre o Fla-Flu. Saudações tricolores, galera. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu!